Nós queremos saudar a todos aqueles que estão conosco com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós temos um texto para que possamos meditar um pouco a respeito daquilo que Deus tem para nós. Está no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 33, que diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus amados, esse texto ele foi colocado, foi trazido pelo Senhor Jesus no momento onde havia uma preocupação muito grande com o amanhã. Todos estavam preocupados com as suas demandas, com as suas necessidades, com as suas preocupações, comum no dia a dia. Mas por que isso? Porque, na verdade, o homem, na sua condição natural, ele não sabe que existe para ele, muitas vezes, um projeto que Deus elaborou na eternidade para o conduzir para uma vida eterna. Interessante que Moisés, quando ele escreve o Salmo 90, ele fala dessa forma, ele diz que o homem nasce, cresce e morre. Ou seja, o que ele vive é um tempo limitado, é a coisa natural, aquilo que nós sabemos, né? Quem não sabe, o homem nasce já sabendo do seu destino. E esse destino, às vezes, é muito duro para o homem entender, né, que é o destino final, que é a morte. Mas Deus traz para o homem um projeto que possa mostrar a ele um caminho na qual ele possa sair desse destino tão cruel, né? Quando o homem olha para frente, ele fica aflito. Ele começa a pensar como é que vai ser seus dias, ele olha para frente, ele não vê, às vezes, expectativa, e às vezes ele vê um destino que não é o que ele queria, não é verdade? Mas olha bem, Deus, quando nos criou, Deus nos criou em sua imagem e semelhança, e Deus criou para o homem uma eternidade, um reino que ele deixou claro que não é desse mundo. E a palavra diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas Jesus veio para fazer esse resgate, para resgatar o homem. Né? O homem, muitas vezes, ele desconhece que Jesus tem algo melhor para ele. Mas chega um momento da sua vida que Jesus se revela ao homem. Eu sempre falo que é uma oportunidade. Jesus desperta o homem para um momento diferente, para que o homem possa viver a vida eterna, entender que é um projeto muito maior do que esta vida que nós vivemos. Por isso que Mateus, no capítulo 10, no verso 39, diz assim: quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O texto fala claramente a respeito dessa necessidade que nós lemos. Buscai primeiro o reino de Deus. Essa é uma necessidade que o homem tem. Descobrir que existe um reino, que esse reino não pertence a esse mundo. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. A igreja, o homem, ele precisa viver essa experiência. O homem, às vezes, na sua vida, ele prioriza tantas coisas, não é verdade? Nós priorizamos, às vezes, o nosso dia a dia, a nossa vida profissional, e às vezes o homem esquece de priorizar a sua vida espiritual, o reino de Deus. E isso é o que mais importa para o homem nessa hora, porque o mundo traz para nós situações, traz condições que às vezes deixam o homem em aflição, deixa o homem sem saber para onde ir, para como caminhar. Mas nós sabemos que toda escolha que nós fazemos na vida existe uma consequência, não é verdade? O livro de Isaías, no capítulo 55, verso 6, ele diz assim, ele menciona assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Jesus tem uma palavra para mim e para você hoje, para todos nós. Jesus quer responder à nossa necessidade. Qual a necessidade sua? Todos nós trazemos dentro de nós uma necessidade. E essa necessidade descrita na Bíblia como a sede da alma. Não sei como você está hoje. Não sei qual o nível de ansiedade que você está vivendo hoje. O que eu posso te dizer é que Jesus, ele tem algo diferente para te dar. Ele quer te dar uma experiência nova. Não uma experiência com alguém que te falou de Jesus, um líder religioso ou um parente, mas o próprio Senhor Jesus. Ele quer se revelar ao seu coração. Ele quer falar com você, te dar de presente essa salvação,
porque a palavra de Deus que a salvação é pela graça de Deus. O preço já foi pago. E Jesus quer dar a você, que está assistindo a nós, a cada dia, uma esperança nova. Por isso que a palavra de hoje é essa: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Priorizai o reino, priorizai esse projeto. E o texto que nós lemos fala: buscai primeiro o reino de Deus. Essa é a nossa prioridade. Porque nós não estamos falando no reino nessa vida. Jesus, meu reino não é desta vida, nem esse mundo. O reino de Deus está lá no capítulo 21 de Apocalipse, fala que lá, quando nós chegarmos no reino dele, na eternidade, não haverá lágrima, ele enxugará a nossa lágrima, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá nem morte haverá, mas haverá gozo para todo sempre. E por isso que Jesus veio a esta vida, ele veio a esse mundo. Após ele morrer e ressuscitar, ele veio trazer para o homem, através do Espírito Santo, o consolo que nós precisamos, a esperança da salvação. E por isso o texto fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando ele fala dessa justiça, ele não está falando da justiça forense, da justiça que nós conhecemos, que falha, não é verdade? Mas está falando da justificação dos pecados. Nós somos lavados e remidos pelo poder do sangue de Jesus. E ele diz assim: e todas as coisas serão acrescentadas. Qual é a sua necessidade? É na sua casa, é na sua família, é no seu lar, é no seu trabalho? Qual é a sua necessidade? É interior? É o seu coração? É a sua alma que está com sede de Deus? Hoje o Senhor tem um presente para te dar, o reino dele. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas ele vai acrescentar. Que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família, com a paz que só ele pode dar. Jesus diz: minha paz vos dou, não a vou lá dou como o mundo dá. Jesus tem essa paz para você. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas ele vai acrescentar. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.